Minha mulher exigiu o divórcio e a casa. Olhou nos meus olhos e disse que eu não tinha dinheiro para pagar um advogado que pudesse enfrentá-la. Eu respondi que ela estava completamente certa, mas o que ela não sabia é que eu não precisava pagar nada, porque o advogado de divórcio mais temido e caro da cidade inteira estava disposto a me defender de graça. Isso mesmo, de graça. Sabe por quê? Porque durante 12 anos de casamento, enquanto eu construía minha vida com essa mulher, meu irmão mais velho estava se tornando uma lenda nos tribunais. E quando ela me entregou aqueles papéis no tribunal, com aquele sorriso de vitória no rosto, foi aí que tudo mudou. Deixa eu voltar um pouco para você entender como eu cheguei nesse momento. Tudo começou numa terça-feira à noite. Era exatamente 23h15 quando ela chegou em casa. Eu estava na sala assistindo um jogo, tentando relaxar depois de um dia exaustivo de trabalho. Marina entrou pela porta com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva, não era tristeza, era indiferença total. Ela jogou a bolsa no sofá, me olhou como se eu fosse um estranho e soltou: "Precisamos conversar." Aquelas 3 palavras que todo mundo tem pavor de ouvir. Eu desliguei a televisão, meu coração já acelerado, e perguntei o que estava acontecendo. Marina cruzou os braços, ficou em pé bem na minha frente e disse friamente: "Eu quero o divórcio." Simples assim, sem rodeios, sem explicação, sem uma lágrima sequer. 12 anos juntos, resumidos em 4 palavras. Eu fiquei paralisado. Tentei perguntar o porquê, o que eu tinha feito, se tinha algo que pudesse mudar. Ela apenas balançou a cabeça e disse que não amava mais, que queria seguir em frente com a vida dela. E então veio a parte que realmente me destruiu. Ela queria ficar com a casa. A casa que eu tinha comprado com minhas economias antes do casamento. A casa onde eu tinha reformado cada cômodo com as minhas próprias mãos nos finais de semana. Marina sabia exatamente o que estava fazendo. Ela tinha um plano e eu era apenas um obstáculo no caminho dela. Nos dias seguintes, ela começou a mostrar sua verdadeira face. Trazia o advogado dela para reuniões na minha própria casa, sentavam na minha mesa de jantar e discutiam como iam dividir tudo. Eu me sentia um fantasma na minha própria vida, invisível, insignificante. O advogado dela, um cara arrogante de terno caro, olhava para mim com desprezo toda vez que eu passava. Numa dessas reuniões, ele até comentou em voz alta: "Olha, vai ser melhor você aceitar logo a proposta, porque lutar contra a gente vai te deixar na miséria." Minha esposa riu. Aquela risada ecoou na minha cabeça por dias. Era uma risada de vitória, de alguém que já sabia que tinha ganho. Marina começou a trazer caixas para casa, separando as coisas dela das minhas. Mas, curiosamente, ela separava muito mais coisas como sendo dela do que realmente eram. Foi numa quinta-feira, por volta das 19h, que eu descobri a verdade. Cheguei em casa mais cedo do trabalho porque tinha cancelado uma reunião. Quando abri a porta, ouvi vozes vindo do quarto. Vozes que eu conhecia muito bem. Marina estava lá, e com ela estava Ricardo, meu melhor amigo desde a faculdade. Eles nem perceberam que eu tinha chegado. Eu fiquei parado no corredor, congelado, ouvindo Marina dizer que logo, logo eu estaria fora daquela casa, e eles poderiam finalmente ficar juntos sem se esconder. Ricardo respondeu que mal podia esperar para se livrar de mim definitivamente. Naquele momento, tudo fez sentido. O divórcio repentino, a frieza, a pressa em me tirar da casa. Não era sobre amor ou falta dele. Era sobre ela e Ricardo. Eles tinham planejado tudo. Eu tinha sido traído pela pessoa que jurei amar e pelo amigo que considerei um irmão. Eu saí dali sem fazer barulho, entrei no carro e dirigi sem destino por horas. Minha mente era um turbilhão de raiva, tristeza e humilhação. Mas no meio de todo aquele caos emocional, uma coisa ficou clara: eu não ia deixar barato. Eles queriam me destruir? Eu ia mostrar que tinham escolhido a pessoa errada.
Parei o carro num posto de gasolina e peguei o celular. Tinha uma pessoa que eu não falava há alguns meses, mas que eu sabia que poderia me ajudar. Meu irmão mais velho, Roberto. Nós sempre fomos próximos, mas a vida corrida tinha nos afastado um pouco nos últimos tempos. Roberto era advogado, mas não qualquer advogado. Ele tinha se especializado em casos de divórcio e era conhecido na cidade inteira como o advogado que você não quer ter contra você. Seus colegas o chamavam de Tubarão. Ele nunca perdia um caso. Literalmente, nunca. Disquei o número dele com as mãos tremendo. Ele atendeu no segundo toque. "Irmãozinho, que surpresa boa! Como você está?" A voz dele era sempre tão segura, tão confiante. Eu mal consegui falar. Minha voz saiu embargada. "Beto, eu preciso de você. Marina quer o divórcio e está tentando me tirar de tudo." Houve um silêncio do outro lado da linha. Então Roberto disse com uma calma assustadora: "Me conta tudo, cada detalhe, não deixa nada de fora." E eu contei. Contei sobre o pedido de divórcio, sobre as ameaças, sobre as humilhações e, finalmente, contei sobre Marina e Ricardo no meu quarto. Quando terminei, Roberto ficou em silêncio por alguns segundos. Então, ele disse algo que mudou tudo. "Irmão, você vai ter o melhor advogado de divórcio desta cidade e não vai te custar um centavo. Amanhã de manhã, 9 horas, no meu escritório. Vamos preparar sua defesa." Desliguei o telefone, sentindo uma mistura estranha de alívio e ansiedade. Pela primeira vez, desde que Marina tinha pedido o divórcio, eu senti que talvez não estivesse completamente sozinho nessa batalha. Mas eu não fazia ideia do que Roberto tinha planejado. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório dele pontualmente às 9 horas. Era um prédio imponente no centro da cidade, daqueles com portaria moderna e seguranças. O escritório de Roberto ficava no último andar, com uma vista incrível da cidade. Quando entrei, ele já estava me esperando. Roberto me abraçou forte e me fez sentar numa poltrona confortável. Ele tinha aquela postura de quem estava no controle total da situação. Pegou uma caneta e um bloco de notas e começou a me fazer perguntas. Não eram perguntas aleatórias, eram perguntas precisas, cirúrgicas, sobre cada aspecto do meu casamento. "Quanto tempo vocês estão juntos? A casa está no nome de quem? Você tem provas da traição? Existe algum acordo pré-nupcial?" Cada resposta minha, ele anotava meticulosamente. Eu podia ver a mente dele trabalhando, montando uma estratégia como se fosse um jogo de xadrez. Depois de 2 horas de conversa, Roberto se recostou na cadeira e sorriu. Era um sorriso que eu conhecia desde criança, o sorriso que ele fazia quando sabia que ia ganhar alguma coisa. "Irmão", disse ele, "a Marina cometeu vários erros, e nós vamos usar cada um deles a nosso favor." Ele explicou que a casa estava no meu nome desde antes do casamento, o que já era um ponto forte. Além disso, a traição dela com Ricardo poderia ser usada como prova de comportamento inadequado. Mas o mais importante, Roberto tinha acesso a investigadores particulares que podiam documentar tudo. "Vamos fazer o seguinte", ele disse se inclinando para a frente. "Você não vai contar para ninguém que me contratou. Deixa ela pensar que você está sozinho, sem recursos, sem defesa. Quando chegar o dia da audiência, aí sim ela vai ter a surpresa da vida dela. Confie em mim." E eu confiei. Nas semanas seguintes, continuei vivendo aquele inferno em casa. Marina e o advogado dela continuaram me tratando como um capacho. Ela chegou a dizer numa dessas reuniões: "Você pode assinar logo esses papéis e facilitar tudo, porque você não tem como me enfrentar juridicamente." Eu só balançava a cabeça e dizia que precisava de tempo para pensar. Por dentro, eu estava contando os dias para a audiência. Roberto estava trabalhando nos bastidores, reunindo provas, conversando com testemunhas, montando um caso tão sólido que seria impossível de derrubar.
Ele conseguiu fotos de Marina e Ricardo juntos, em situações comprometedoras. Conseguiu extratos bancários, mostrando que ela tinha transferido dinheiro da nossa conta conjunta para uma conta secreta. Conseguiu mensagens de texto entre ela e Ricardo, planejando como iam me enganar. Cada prova que Roberto me mostrava era como uma facada, mas ao mesmo tempo era munição. Era a verdade vindo à tona. Era justiça começando a tomar forma. E o melhor de tudo, Marina não fazia ideia de nada disso. Ela estava tão confiante na vitória dela que nem se preocupou em cobrir os rastros. Finalmente chegou o dia. Segunda-feira, 10 horas da manhã, no Fórum Central da cidade. Eu acordei cedo, tomei um banho demorado, vesti meu melhor terno. Olhei no espelho e mal reconheci o homem que estava ali. Parecia mais forte, mais determinado. Hoje era o dia da verdade. Cheguei ao fórum meia hora antes. O prédio era imponente, com aquelas colunas grandes e o cheiro de papel velho e madeira. Marina já estava lá com o advogado dela, os dois conversando e rindo baixinho. Quando ela me viu, fez questão de virar o rosto. O desprezo era visível. O advogado dela veio até mim com os papéis na mão. Olha, ainda dá tempo de você assinar isso aqui e evitar uma humilhação pública, ele disse com aquele tom arrogante. Você não tem advogado, não tem defesa, não tem chance. Seja esperto e aceita a proposta enquanto é tempo. Eu só sorri e disse, a gente se vê lá dentro. A expressão dele foi de surpresa e irritação. Ele não esperava resistência. Marina olhou para mim com raiva e entrou na sala do tribunal na frente. Eu respirei fundo e entrei logo atrás. A sala estava vazia. Só tinha o juiz, a escrevente, Marina, o advogado dela e eu. Sentei do meu lado da mesa sozinho. Marina e o advogado dela estavam do outro lado confiantes. O juiz bateu o martelo e disse, podemos começar. Nesse momento, a porta da sala se abriu, e eu nunca vou esquecer o que aconteceu em seguida. Roberto entrou na sala com aquela presença que só ele tinha. Terno impecável, maleta de couro na mão, postura ereta. Ele cumprimentou o juiz com um aceno respeitoso e veio sentar ao meu lado. Marina ficou branca. O advogado dela engasgou com a própria saliva. O silêncio na sala era ensurdecedor. O juiz olhou para Roberto e disse, Dr. Roberto, que surpresa vê-lo aqui hoje. Roberto sorriu e respondeu, Excelência, estou aqui representando meu cliente. E também meu irmão mais novo. O queixo de Marina literalmente caiu. O advogado dela começou a suar frio. Era lindo de ver. Roberto abriu a maleta e começou a tirar documentos. Um por um, ele foi colocando na mesa. Fotos, extratos, mensagens, tudo organizadinho em pastas coloridas. Ele olhou para o advogado de Marina e disse com um sorriso, então, colega, vamos discutir os termos desse divórcio de forma civilizada? O advogado dela tentou argumentar, tentou dizer que tinha direito à casa, que Marina merecia metade de tudo. Roberto simplesmente abriu a primeira pasta e começou a apresentar as provas da traição. As fotos de Marina e Ricardo em restaurantes, hotéis, até na minha casa. Em cada foto que Roberto mostrava, Marina afundava mais na cadeira. O rosto dela foi mudando de branco para vermelho de vergonha. O advogado dela tentou protestar, mas Roberto o cortou com elegância. Colega, sugiro que deixe eu terminar antes de fazer objeções infundadas. Então, veio a segunda pasta. Os extratos bancários. Roberto mostrou como Marina tinha desviado quase 50 mil reais da nossa conta conjunta para uma conta secreta que ela abriu há 6 meses. Dinheiro que deveria ser nosso, mas que ela estava escondendo para usar depois do divórcio. E, finalmente, a terceira pasta. As mensagens. Roberto leu em voz alta algumas conversas entre Marina e Ricardo, onde eles literalmente planejavam como iam me enganar, como iam pegar a casa, como iam dividir meus bens. Era cruel, era calculado, era premeditado. O juiz ouviu tudo em silêncio, fazendo anotações. Quando Roberto terminou, ele perguntou para o advogado de Marina, Doutor, o senhor tem algo a dizer em defesa da sua cliente?
O homem estava pálido, gaguejando, tentando encontrar palavras. Mas não tinha defesa possível contra aquelas provas todas. Marina começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva e frustração por ter sido pega. Ela olhou para mim com ódio puro e gritou: "Você me enganou. Você disse que não tinha dinheiro para advogado." Roberto respondeu calmamente: "Ele não mentiu, ele realmente não tem dinheiro para me pagar." "Porque eu sou o irmão dele", continuou Roberto, "e família defende família de graça, principalmente quando a família está sendo atacada por pessoas sem caráter." O advogado de Marina pediu um momento para conversar com a cliente dele. Eles saíram da sala sussurrando nervosamente. Quando voltaram, a proposta era completamente diferente. Agora Marina só queria sair daquela situação sem mais danos. Ela aceitou sair da casa, devolver o dinheiro que tinha desviado e ainda assinou um acordo onde abria mão de qualquer reivindicação futura sobre meus bens. O juiz bateu o martelo e declarou o divórcio concedido nos termos apresentados pela minha defesa. Marina saiu daquela sala destruída, derrotada, humilhada da mesma forma que ela tinha me humilhado. O advogado dela nem olhou na minha cara ao sair. A vitória era completamente minha. Eu e Roberto saímos do fórum juntos. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: "Irmão, nunca mais demore tanto tempo para me ligar quando precisar de ajuda." Eu abracei ele forte, com lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, de gratidão, de justiça finalmente feita. Algumas semanas depois, Marina terminou de tirar as coisas dela da casa. Ela e Ricardo se mudaram para um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Ouvi dizer que o relacionamento deles não durou muito tempo. Parece que quando a emoção da traição passou, eles perceberam que não tinham nada em comum. Quanto a mim, reformei a casa inteira. Pintei as paredes, troquei os móveis, fiz questão de apagar qualquer lembrança de Marina daquele lugar. Cada cômodo ganhou uma nova vida, assim como eu estava ganhando. E Roberto? Bom, agora a gente almoça junto todo domingo. Família é tudo.